Boa noite. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como nós já lemos no último domingo, na liturgia do terceiro domingo do tempo comum, ano B, o tempo se fez curto. É uma frase estranha que aparece na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vejamos como está escrito isto. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Eis que eu vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo, como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. São Paulo compara este mundo com o cenário de um teatro, que, terminada a peça, desaparece. Este mundo é um grande cenário que passa, mas enquanto nós estamos aqui neste mundo passageiro, o tempo se fez curto. Literalmente está escrito: o tempo dobrou as velas. O que quer dizer isso? Quando os navios chegavam ao porto, quando eles terminavam a sua viagem, eles dobravam as velas. Dobrar as velas era alguma coisa que significava chegar. Uma curiosidade, talvez vocês não saibam, mas ela é interessante. Dobrar as velas, em latim se diz plicare velas. Tá bem? Plicare. Com o tempo, foi se deixando de falar velas, simplesmente plicare. Em vez de plicare velas, plicare. Ou seja, em vez de dizer dobrar as velas, só dobrar. Em latim, plicare. Só que as palavras em latim sofreram uma modificação até chegar ao português. Algumas delas com PL se transformaram em CH. Assim, a palavra pluvia deu origem a chuva. Plorare deu origem a chorar. Planos deu origem a chão. E plicare deu origem a quê? Esse PL se transformou num CH. Será que seria chicare? Seria, mas o C deu origem a um G. Chigare
seria, mas o I deu origem ao E, virou chegar. O nosso verbo chegar veio de plicare velas, dobrar as velas. Chegar hoje é terminar uma viagem, é fazer aquilo que os navios faziam quando chegavam a algum lugar, dobravam as velas. O tempo dobrou as velas, disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Uma tradução alternativa é o tempo se fez curto. O tempo agora, ele é contado, porque depois que Jesus veio na plenitude dos tempos, ele iniciou uma nova época em que tudo agora é relativo. Tudo aquilo que você usa deste mundo deve considerar como passageiro e em relação a um fim. O fim é a vida eterna. O fim é a segunda vinda de Cristo, o fim é a sua santificação, o fim é a glorificação de Deus, o fim é a salvação das almas, mas este mundo não é um fim em si mesmo. E esta vida é transitória, deve ser tratada como tal, passageira, mas justamente por ser passageira ela tem um valor especial. Como assim, padre? É porque nós temos pouco tempo para adquirir muita coisa. Que coisa? A eternidade. A eternidade que não passa é ganhada, é lucrada neste tempo que passa. O tempo se fez curto, a figura deste mundo passa, e agora os que compram como se não possuíssem, os que se regozijam como se não se regozijassem, os que têm Covid como se não tivessem, os que têm saúde como se não fossem saudáveis. Porque o importante não é uma vida longa, mas a vida eterna. O importante não é o dinheiro, mas as riquezas que são acumuladas no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não cavam nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Ótimo. Então, parece que está tudo melhorando agora, não é? Quando Jesus chegou ao Mar da Galileia, foi também a leitura do último domingo, o terceiro domingo do tempo comum ano B, ele disse: cumpriu-se o tempo se completou. O tempo dos patriarcas, o tempo dos profetas, o tempo da espera, o tempo do Antigo Testamento, ele se cumpriu. Agora, tudo se fez novo. O reino de Deus está próximo. Outra tradução, o reino de Deus aproximou-se. Deus veio para reinar. Convertei-vos, mudai de direção e crede no Evangelho. Este reino é exigente. Ele exige que você perdoe 70 vezes 7 vezes, que você busque os últimos lugares, que você renuncie a si mesmo para carregar a sua cruz e ir atrás do Senhor. Como esse reino é exigente e ele considera felizes os que choram e não os que se regozijam, os pobres e não os ricos, os perseguidos e não os glorificados, aceitar que isto é uma felicidade, é uma boa nova, exige uma fé. Porque parece que não é. Parece que os que choram, os pobres, os perseguidos são infelizes. Se Jesus nos diz que eles são felizes e diz que isto é uma boa nova, nós temos que nos converter e acreditar nesta boa nova. O tempo se fez curto. Nós temos pouco tempo. Aliás, o tempo é sempre pouco. Como assim? Vamos tentar meditar com Santo Agostinho, que dedicou no seu livro de autobiografia, As Confissões, umas páginas muito densas sobre esse assunto. O que é o tempo? Perguntava ele para si mesmo. Se ninguém me pergunta, eu sei.
Mas se me perguntam, eu não sei dizer o que é o tempo. No entanto, dizia ele, eu sei que há 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Mas eu sei também que o passado não existe mais, porque já passou. E sei também que o futuro ainda não existe. Eu sei que meu é só o tempo presente. Mas eu entendo um tempo longo. Longo? Será que pode haver um tempo longo? Bem, se o único tempo que existe é o presente, então só o presente pode ser longo, raciocina Santo Agostinho. Consideremos, diz ele, 100 anos presentes. E ele prossegue, será que pode haver 100 anos presentes? Não, porque eu estou no primeiro desses anos, os outros 99 são futuros. Se eu estou no último desses 100 anos, os 99 anteriores são passados. Se eu estou na metade daqueles 100 anos, alguns anos são passados e outros são futuros. Portanto, só um ano pode ser presente, não 100. Mas, percebia ele, mesmo neste ano, eu não posso dizer que tudo é presente, porque um ano é composto de 12 meses. E nestes meses, alguns já passaram, outros são futuros. Presente é só aquele mês que está correndo. Mas pensando bem, aquele mês que é de 30 dias, ele não pode ser totalmente presente, porque dentro daquele mês, alguns dias são futuros, outros são passados. Portanto, na verdade, o que é presente é só um dia. Nossa, e eu pensei, diz Santo Agostinho, que poderia haver 100 anos presentes, e agora vejo que há apenas um dia presente. Mas pensando bem, prossegue ele, nem sequer o dia pode ser totalmente presente, porque se estou num dia que é composto de 24 horas, algumas horas já se passaram e não existem mais. Outras são futuras e ainda não existem. A minha hora é apenas a hora presente. Mas pensando bem, esta hora é constituída de vários instantes. Instantes fugidios, escorregadios. Qual é então o momento presente? O momento presente, diz Santo Agostinho, é um instante sem extensão. Por quê? Porque se ele tivesse alguma extensão, poderia ser dividido em passado e futuro. Portanto, o presente, para ser presente, não pode ter extensão, ele é um ponto. Nossa! O presente é um instante sem extensão que está sempre correndo, cuja razão de ser é deixar de ser presente para se tornar passado. Que coisa, hein? O futuro ainda não existe. O passado já não existe mais. O presente é um instante escorregadio, cuja razão de ser é deixar de ser. Isso é o tempo. Como o tempo é efêmero, o tempo passa. E se não passasse, não seria tempo, mas seria eternidade. O tempo é um mistério. O tempo passa. Nossa! Mas se eu digo que existe um tempo longo, um passado longo, um futuro longo, pergunta Santo Agostinho, este tempo que é longo deve estar em algum lugar e neste lugar ele deve ser presente. E depois de raciocinar, ele conclui que o passado existe na minha memória. E na minha memória, o passado é presente. Então, a memória é o presente do passado. O futuro existe na minha espera. Eu estou esperando, eu estou desejando. E, na minha mente,
O futuro é o presente da espera. E o presente? O presente existe na minha mente no presente. O presente é o presente do presente, que é a visão. São coisas interessantes que a gente depois pode ler com calma, folheando o livro Confissões de Santo Agostinho. Mas uma pergunta que me fizeram quando eu ainda era muito jovem e participava de grupos de jovem, encontros de jovem. Se você fosse Deus por 5 minutos, o que faria? 5 minutos. Se eu fosse Deus por 5 minutos. A resposta tentadora, mas que nós devemos evitar, é: se eu fosse Deus por 5 minutos, eu acabaria com todos os males e transformaria a terra num paraíso. Eu acabaria com a fome, com a miséria, com as catástrofes naturais e transformaria a terra em uma coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. É uma resposta imatura, evidentemente, mas vamos tentar explicar por que ela é imatura. Porque Deus, tudo o que Ele podia fazer de bom, Ele já fez por nós. Vocês conhecem, talvez, um trecho de uma música que se canta na Sexta-feira Santa, conhecida como os Impropérios. Na Sexta-feira Santa, o que se canta é um cântico inspirado no profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Meu povo, que te fiz eu? Em que te cansei? Responde-me. Sim, eu te fiz subir da terra do Egito, resgatei-te da casa da escravidão e enviei diante de ti Moisés, a Arão e Maria. É uma pergunta de Deus: povo meu, que te fiz eu? Em que te cansei? Para quem não se lembra, este cântico, em língua portuguesa, soa assim: povo meu, que te fiz eu? Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pôde eu ter feito, em que foi que eu te faltei? É uma pergunta de gemido. Gemido. O que eu poderia ter feito por ti e não fiz? De fato, Deus, apesar de ser onipotente, podemos dizer, Ele fez tudo o que podia fazer por nós. Ele nos criou. Após o pecado, nós que merecíamos o inferno, fomos redimidos pelo seu Filho. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Ora, ele enviou seu Filho, que se fez homem. Em vez de nós pensarmos o que eu faria se eu fosse Deus por 5 minutos,
Deus se fez homem e não só por 5 minutos. Deus se fez homem aqui na terra por 33 anos e depois de sua morte e ressurreição está como homem no céu e no Santíssimo Sacramento. Ele se fez homem e como homem assumiu as nossas dores, as nossas fraquezas e ofereceu-se por nós ao Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados. Derramou até a última gota do seu sangue, deixou seu coração ser transpassado, esvaziou-se de si, de lá jorrou sangue e água. Este sangue e água representam uma graça batismal, a Eucaristia que nós celebramos e que estão presentes na Igreja para nossa purificação, alimentação e salvação e vida eterna. O que Deus podia fazer, Ele fez. Não se contentou em enviar apenas os profetas do Antigo Testamento, agora enviou o seu Filho. E o seu Filho que se fez homem sem deixar de ser Deus, e que como Deus não podia sofrer nem morrer, como homem sofreu e morreu em nosso favor e em nosso lugar, e conquistou o céu que Adão e Eva haviam perdido para si e para nós, deu-nos a herança eterna, deu-nos a possibilidade de vê-lo um dia face a face, abriu-nos o céu para nós, foi lá para preparar-nos um lugar, está tudo pronto. Ele só não pode fazer uma coisa: obrigar-nos a aceitar a sua salvação. Porque Deus, que é onipotente, diante da minha vontade livre, fica impotente. Mas, padre, Deus não poderia mudar a minha vontade? Bem, se a vontade é livre, ela não pode ser mudada, senão ela não seria mais livre. Você pode convencer, sugerir, você pode pedir e implorar, mas a decisão final é sempre do homem. Se o pecador quiser, apesar de tudo, dizer não a Deus, ele vai dizer não. E vai endurecer no seu não. E este endurecimento completo, voluntário, repito, voluntário e irrevogável, é que nós chamamos com o nome de inferno. Estão no inferno todos aqueles que rejeitaram a torrente de graças que jorrou do Sagrado Coração de Jesus, que não aceitaram a misericórdia e que se endureceram no mal. Coisa horrível, mas possível. E se Deus mudasse a minha vontade? Bem, se ele mudasse alguma coisa em mim, de modo que eu fosse obrigado a fazer contra a vontade, então ele já não estaria mudando a minha vontade. A vontade, para ser vontade, ela não pode ser mudada a não ser por aquele que é o sujeito dela. Só eu posso mudar a minha vontade. Quem está externo a mim pode sugerir, pedir, mas a decisão é minha. Sou eu que vou dizer o sim ou não. Aquele que te criou sem ti, diz Santo Agostinho, não te salvará sem ti. A decisão é tua. Jesus nos redimiu, mas os frutos da sua redenção serão aplicados a mim se eu disser sim. Se eu me aceitar batizar, eu já fui batizado. Se eu crer, eu creio. E se eu, em estado de graça, produzir frutos de caridade. Todo ramo que em mim produz fruto, o Pai o poda para produzir mais fruto. E aquele que não produz fruto é cortado. Estes ramos que são cortados secam e depois se queimam. É a figura do inferno, que é o afastamento da vida de Deus, porque o ramo está fora da videira e se condena à esterilidade e ao fogo.
é o inferno de quem voluntariamente se afastou da videira e não quis dar frutos. Ora, Deus, tudo o que podia fazer por nós, Ele já fez. Lá do céu, Ele, apesar de onipotente, Ele fica apenas esperando que nós digamos sim, podendo, porém, dizer não. Que coisa, hein? Como é um mistério ver o Deus onipotente diante da nossa vontade, por Ele criada, comportar-se como um mendigo, como se fosse impotente. Que coisa! E quando vemos Nossa Senhora em Fátima aparecer aquelas criancinhas, Jacinta, Francisco, Lúcia, mostrando-lhes o inferno, no dia 15 de agosto de 1917, no mês de agosto ela não apareceu no dia 13, mas no dia 15, que curiosamente é o dia da sua Assunção, 15 de agosto, não é? Ela disse a Lúcia: rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Maria Santíssima disse isso tomando um aspecto triste do seu rosto. Rezai, rezai muito, fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem sacrifique e peça por elas. E você poderia perguntar, por que Maria Santíssima não reza por elas? E ela reza? Mas por que ela está pedindo orações como se as orações delas não fossem suficientes? Porque nosso Senhor, Jesus Cristo, que é Deus, porque Maria Santíssima, que não é deusa, mas é mãe de Deus, podem aparecer pedindo orações. Quem somos nós para fazer alguma coisa para Deus, que é onipotente, para Maria Santíssima, que não é deusa, mas é a onipotência suplicante no dizer dos santos? É um mistério. Mas eu vou tentar explicar alguma coisa desse mistério para você entender e amar. O que Jesus mereceu por nós, mereceu na sua condição de homem viajante aqui nesta terra. Aqui nesta terra, enquanto ele viveu os seus 33 anos, aliás, vou dizer ainda, o tempo de vida intrauterina também conta, né? Os 9 meses dentro do ventre de Maria. Nesse tempo todo, Jesus estava merecendo por nós. Ele nos estava redimindo, Ele nos estava salvando, Ele estava se sacrificando, se imolando, se oferecendo ao Pai em nosso favor, adquirindo méritos que depois seriam comunicados a nós, tá? Adquirindo uma torrente de graças. Todo esse tempo que Jesus passou aqui na Terra, todos jejum que ele fez no deserto, os milagres, os exorcismos, as curas, a obediência e a submissão aos seus pais, ou seja, a São José e a Maria Santíssima, tudo isso foi redentor. Tudo isso foi para a nossa salvação. Tudo isso teve méritos, e méritos sobrenaturais. Estes méritos culminaram na sua entrega cruenta no Calvário, até o último suspiro, quando ele, inclinando a cabeça, entregou-nos o seu Espírito. Entregou ao Pai e entregou a nós também. Agora, depois da sua ressurreição e da sua ascensão, ele está à direita do Pai.
mas agora acabou para ele a ocasião, como homem, de merecer. Lá, ressuscitado e glorioso, ele goza da glória que ele mereceu e ele distribui para nós as graças, mas acabou. O tempo de Jesus merecer por nós, em nosso favor, era o tempo em que ele estava aqui. E Maria Santíssima, que não é deusa, nem é mais que Deus, mas é a criatura que gerou o Criador, é mãe de Deus. Maria Santíssima, ela não mereceu? Sim, ela ajudou a merecer a graça, que é a vida de Deus em nós. Maria Santíssima auxiliou Jesus na obra da redenção, embora ela própria tenha sido redimida. Ela foi a primeira redimida e ajudou Jesus a nos redimir. Ótimo! Mas o tempo que Maria Santíssima adquiriu merecimentos é o tempo em que ela esteve aqui nesta terra. Depois que ela foi assunta ao céu e agora ela está na glória, acabou-se o tempo de merecer. Mas, padre, então no céu eu não posso mais merecer? No céu, não. No céu, ninguém merece. Como assim? No céu existe a caridade. A caridade não passa jamais. Mas no céu não existe fé nem esperança. A fé é substituída pela visão de Deus. Nós aqui cremos naquilo que não vemos. No céu você vê. Se você vê, você não crê mais. Você já está vendo. Aqui você espera um dia encontrar-se com Deus. No céu você já se encontrou. Portanto, no céu não há mais esperança. Ela é substituída pelo encontro com Deus. A caridade ou amor, isto sim, existe no céu, existe agora na terra e ela não passa. Mas lá no céu, vendo a Deus face a face, você é incapaz de pecar. É incapaz porque pecar é escolher a criatura de preferência ao Criador. E quando você comete essa loucura, você só comete porque você não está tendo o conhecimento direto e imediato de Deus. Vendo a Deus face a face, vendo Deus por tudo aquilo que Ele é de bom, é impossível você escolher uma criatura, porque tudo que a criatura poderia oferecer está contido em Deus de maneira supereminente. Portanto, os que estão no céu não podem pecar, não têm essa possibilidade. Mas também não têm possibilidade de merecer. A época de merecer é aqui na terra. Que coisa, hein? Então, este tempo que é tão fugidio, que escorre pelas mãos, é a única ocasião que eu tenho para merecer, é a única. E quando eu estiver no purgatório? Primeiro que você não precisa passar pelo purgatório, e é muito bom que você vá direto para o céu. Mas quem está no purgatório não consegue merecer também. As almas que estão no purgatório estão lá sem poder satisfazer pelos seus pecados. Elas precisam que nós rezemos por elas, que nós nos sacrifiquemos por elas, mas elas próprias não podem fazer nada por si mesmas. Ficam na nossa dependência. Nós aqui na Terra temos mais poder do que as almas que estão no purgatório. Lá elas podem apenas sofrer e descontar suas dívidas. Mais nada. Aqui na Terra nós podemos merecer por nós e para elas. Que coisa linda! E quem está no inferno não sofre? Sofre, mas não merece. No inferno, o sofrimento é apenas castigo, mas não é méritos. Nem sequer serve para descontar as dívidas e poder depois ir para o céu como no purgatório. Portanto, aqui na terra, nós podemos, com merecimentos, fazer coisas boas e suportar as más. No céu, vamos gozar de uma alegria imensa, mas sem merecer. No inferno, quem for para lá vai sofrer imensamente, mas sem méritos.
Quem for para o purgatório vai descontar as dívidas para poder ver a Deus, mas sem merecer. Este tempo que nós estamos aqui e que nós, às vezes, desperdiçamos loucamente, é um tempo de ouro. Ele passa, mas cada instante é precioso, ele é único, ele deveria ser agarrado, embora ele esteja sempre escorrendo. Porque esse instante é a ocasião que eu tenho de adquirir merecimentos para mim e para o próximo. Que coisa, hein? Está em meu poder impedir que almas vão para o inferno? Maria Santíssima pede que eu reze, porque ela lá no céu se vê impotente de salvar estas almas, porque aquilo que ela poderia fazer, ela já fez quando estava aqui na terra, assim como o seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, e ela fica na dependência de nós, pobres pecadores que estamos aqui neste vale de lágrimas, porque aqui nós podemos fazer coisas que vão decidir o destino eterno das almas. Meu Deus, isso é uma coisa impressionante. Deus não é injusto, ele sempre dá a todos as graças necessárias para a salvação. As necessárias, as suficientes, ele dá. Isso é a doutrina da Igreja. Porém, ele poderia dar mais. Ele não é obrigado a dar mais, mas ele poderia dar mais. E algumas almas, ao que parece, se recebessem um pouco mais de graças, se converteriam e não seriam condenadas eternamente. Se são condenadas, são por justiça, mas elas poderiam receber mais do que a justiça, a misericórdia. E essa misericórdia seria recebida se eu rezasse por elas, se eu me sacrificasse por elas. Essas palavras de Nossa Senhora são muito pesadas para mim. Ela dizia que há muitas almas que vão para o inferno porque não há quem reze e não há quem se sacrifique por elas. Que coisa! Nós que parecemos estar aqui num vale de lágrimas, nós que gememos e choramos neste vale de lágrimas, parece aqui que tudo está tão ruim, tão instável. Nós que às vezes ansiamos por chegar ao céu e ver a Deus. Eu tenho esta ânsia, mas também eu tenho consciência de que lá no céu vai ter terminado o tempo. O tempo é aqui. E o tempo se fez breve. De modo que agora, cada instante que nós temos que aproveitar para fazer o bem e suportar com alegria o mal. Se alguém nos pede para fazer o bem, devemos ir às pressas. Se alguém nos oferece para que nós carreguemos a cruz de Jesus, a fim de ajudá-lo na redenção do mundo e de consolar o Imaculado Coração de Maria, devemos ir de boa vontade, não contrafeitos e forçados. Este tempo que passa é preciosíssimo para nós e para os outros, para nós adquirirmos a eternidade, mas para nós também fornecermos a eternidade para os outros, que sem as nossas orações, pasmem, não se salvariam. Nossa, isso é um mistério muito grande. A salvação eterna de uma alma ou de muitas almas depende de mim. Parece, paradoxalmente, que aqui nós podemos mais do que Deus. Porque o que Deus podia fazer, Ele já fez. E agora está em nossas mãos fazer o que nos resta. São Paulo dizia com alegria: alegro-me nas minhas tribulações, porque completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E ele dizia isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. É este tempo que muitos de nós desperdiça. Este tempo é que é precioso para nós e para as almas. Não deixemos Jesus esperar. No mesmo evangelho de domingo passado,
conta-se a vocação de 4 pescadores, que eram Simão, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. E diz-se que eles deixaram tudo e seguiram. Imediatamente deixando as redes, eles o seguiram. Ora, deixar as redes, deixar a barca, deixar o pai, deixar o meio de sustento, deixar a estabilidade, para seguir alguém que não tem onde reclinar a cabeça, que não oferece plano de saúde nem seguro-desemprego, alguém que vai, não sabemos para onde, ou é uma loucura, ou é um ato de fé. Seguir a Jesus não é loucura, mas ele é exigente. Ele exige que nós façamos isso imediatamente, porque não há tempo a perder. O tempo se fez breve. E o tempo é tão pequeno que cada instante vale a eternidade. Ora, aproveitando o tempo, este tempo aqui que é breve, em que eu estou falando para vocês, eu peço que você não deixe o tempo passar fazendo Jesus esperar. Quando eu falei sobre o projeto de nós formarmos uma comunidade de irmãs pró-vida, apareceram algumas candidatas fazendo perguntas. Como é que é isso, padre? Será uma comunidade de religiosas? Por enquanto, não. Religiosas emitem 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Para vir uma comunidade religiosa no sentido pleno da palavra, só com a aprovação eclesiástica, com a emissão dos votos. Por enquanto, estamos bem no início. Seria uma comunidade de mulheres celibatárias, ou seja, com a intenção, com o propósito, que não é um voto, mas é um propósito, de renunciar ao matrimônio, de viver a semelhança de Maria Santíssima, no celibato consagrado, né? Mulheres celibatárias, mulheres desejosas de servir aos bebês por nascer e às suas mães, imolando-se pelas crianças e as gestantes que as trazem no ventre. Mulheres que estejam aqui desejosas de ter a pureza de Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mulheres desejosas de ir ao encontro das criancinhas ameaçadas e das mães em desespero às pressas, como Maria Santíssima foi às pressas visitar a sua parenta Isabel. Mulheres que sejam silenciosas, com silêncio exterior e interior, a exemplo de Santa Teresa de Calcutá, que não se permitia falar mal do próximo e que sempre procurava ver o bem nos outros. Este silêncio interior, de impedir que as murmurações sequer cresçam no coração, muito menos que saiam pela boca, este silêncio que Santa Teresa de Calcutá impunha para si e para as suas filhas é fundamental. E mulheres de oração. Oração, sim. Sobretudo oração diante do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ele é sacrifício, sacramento e presença. Como sacrifício, chama-se missa. Como sacramento, comunhão.
E como presença, ele está lá no tabernáculo esperando a nossa adoração. As que forem irmãs pró-vida devem ser amantes do Santíssimo Sacramento, de missa diária, comunhão diária e adoração diária, alimentando-se do pão da vida para poder salvar outras vidas. Padre, eu não entendi direito. Pode repetir? Eu vou repetir. As irmãs pró-vida, como é que elas vão ser? Elas têm que ser puras como Nossa Senhora, porque só os puros de coração verão a Deus. E a defesa da vida passa pela defesa da castidade, porque o aborto provém, quase sempre, de uma desvalorização do corpo humano e de um pecado contra a castidade. Portanto, irmãs que defendem a vida devem, com maior razão, ser puras e abraçar a pureza absoluta, a pureza de corpo e de alma, a pureza no vestir, no olhar, no falar, em tudo, a pureza absoluta. A pureza é importante, a pressa em socorrer, não deixar nenhuma gestante esperar, ir visitar, para aconselhar, para oferecer ajuda, ir ao hospital quando ela está precisando de socorros médicos, ir até ela para dar um bom conselho quando ela estiver deprimida. Mulheres apressadas, silenciosas, silêncio interior, não deixando que as más sementes que o pequeno príncipe chamava de baobás tomem conta do seu coração, arrancá-las imediatamente, impedindo que elas se transformem em palavras e que pela língua elas se tornem um veneno mortal que envenene toda a comunidade. Jamais. Mulheres silenciosas como Maria, que guardava todas essas coisas no seu coração, silenciosas como São José, que obedeceu prontamente ao anjo e nunca pronunciou uma palavra em todos os evangelhos. Silêncio. Mulheres de oração. Mulheres que estejam dispostas a acordar cedo, a participar da Santa Missa, a comungar, a fazer adoração eucarística e a ensinar isso às gestantes também, esta vida de oração. Padre, mas entre elas vai haver uma que seja superior? É claro que sim, evidente. Não pode haver sociedade sem superior. A autoridade é um serviço que tem que haver em toda sociedade. Aquela que é superiora deve ser a última de todas e a serva de todas. Aquela que terá um julgamento mais severo, porque deverá amar e fazer transbordar o seu amor pelas outras, sem dúvida. E as outras têm que fazer voto de obediência a ela? Voto ainda não. Voto se faz numa comunidade religiosa, mas tem que ser um propósito firme de obedecer, um propósito firme de manter a castidade, uma castidade angélica, e um propósito firme de ser pressurosa em servir e em rezar imensamente, porque esta luta é contra o demônio em pessoa. E esta luta não se vence sem o recurso à Eucaristia. Certo? Mas, padre, isso está parecendo meio estranho, porque se ainda não existe estatuto, se não existe ainda uma regra formulada, como é que isso vai sair? Olha, as regras vão bem, obrigado. Mas a regra principal e fundamental é a da caridade, a do serviço ao próximo e a da obediência. Quando a gente faz isso, as outras coisas costumam vir por acréscimo. Padre, você precisa de muitas irmãs? Não tantas. Jesus formou para si 12, e desses 12, um ainda o traiu. Mas aquelas que vierem aqui, eu quero que sejam de escola, pessoas de elite, pessoas que estejam ardentemente desejosas da santidade para si mesmas e para os outros. A messe é grande? É. Os operários são poucos? Sim. Mas, além de muitos, eu prefiro operários santos.
A santidade deve prevalecer sobre o número, tá? E você precisa disso para quando? Para ontem. Pode ser para hoje, mas não para amanhã, tá? Ou seja, quem for chamado, não demore, venha rápido, porque eu tenho pedido a São José anjos para guardar esta casa, anjos, não são pessoas não, anjos puros espíritos, como é o meu anjo da guarda. Pessoas semelhantes a anjos, essas são as irmãs, para cuidar dos bebês e das suas mães, sim? E para mim, a mesma pureza de São José. A mesma pureza angélica com que São José cuidou de Nossa Senhora e de Maria Santíssima. Quando nós pedimos a São José alguma coisa com confiança e com insistência, ele nos dá. Por isso eu não tenho a menor intenção de coagir nenhuma candidata a entrar aqui. Eu peço que ele mostre quem ele escolheu. Se foi você, seja muito bem-vinda. Se não foi, eu não vou torná-la. Não tenho a intenção de mudar os desígnios divinos. Estou apenas tentando esclarecer o que talvez Deus tenha preparado para quem está ouvindo essa transmissão ao vivo, certo? O fato é que não falta trabalho. A messe é de fato grande. Agora que nós já tivemos o desprazer de presenciar a legalização do aborto na nossa vizinha Argentina, podemos perceber como que a cultura da morte está avançando, e avançando a passos rápidos. No Brasil, não apenas a legalização, que aqui, se ocorresse, teria que ser por via do Supremo, porque no Congresso, por hora, é muito difícil conseguir, quase impossível, mas no Supremo é muito perigoso. Aqui no Brasil, além do perigo da legalização, existe também o perigo da proliferação desta prática. Cada criancinha que nós salvamos é uma bênção que conquistamos para o nosso país. Nenhum desse trabalho será esquecido. Se quisermos que o Brasil seja salvo da maldição do aborto, salvando uma única vida, já estamos trazendo para a nossa pátria uma bênção. Então, é verdade que quando você compra uma roupa pronta, você tem menos trabalho do que se você tiver que fazer a roupa. Mas também é verdade que quando você faz a roupa, você faz como quer. Você tem mais liberdade. Nós poderíamos, se quiséssemos, chamar uma ou outra congregação que tem um carisma diferente para dizer: venham até nós e adaptem-se ao trabalho pró-vida. Mas a adaptação é sempre uma adaptação. Com a permissão do nosso bispo diocesano, vamos iniciar uma experiência. Essa experiência vai ser como os apóstolos no cenáculo. Eles não foram redigir um estatuto, não ficaram lá fazendo discussões, não foram registrar em cartório a igreja que seria fundada. Não. Eles ficaram lá unânimes, perseverantes, em oração e com Maria. Ficaram assim 9 dias. No 10º, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aí eles se lembraram que Jesus havia já dito muitas coisas, já havia dado um código de conduta, já havia dito como deveria ser a missão deles, o comportamento deles como missionários, porque o Espírito Santo lhes lembrou. As regras que existem e que hão de existir são bem-vindas, são boas, mas elas são secundárias em relação à regra suprema da caridade. A caridade é a essência do cristianismo. E quem quiser entrar para esse trabalho, que entre querendo imolar-se, sacrificar-se, sem se poupar, mas entre às pressas. Por quê? Porque o tempo se fez curto e nós não temos tempo a perder. Padre, eu ganhei um certo interesse por isso. Tomara que o seu interesse seja o de Deus também. Como é que eu faço? Bem, venha falar conosco.
Como? Bem, nós temos este canal aqui no Instagram. Se quiser visitar-nos pessoalmente, venha conversar aqui na sede do Provida. 62 é o nosso número, né? 3313-4792. Você pode também visitar a nossa página providaanapolis.org.br e lá nesta página existem todos os dados da nossa instituição. Você pode mandar-nos um e-mail, lá na página também está tudo explicadinho e nós estamos aqui esperando as pessoas que Deus enviar. Mostra-nos quem escolheste. Foi a frase que São Pedro pronunciou quando tinha que determinar quem era que iria substituir Judas. Pedro não disse, Senhor, escolhe. Ele disse, mostra-nos quem escolheste. Se esta comunidade for da vontade de Deus, aquelas que virão para cá já existem e eu não quero fabricá-las nem forçá-las. Quero que Deus mostre quem Ele escolheu. Se Ele escolheu você, seja bem-vinda. Se não foi você, reze para que Deus mostre quem foi. Mas rápido. Por quê? Porque o tempo se fez curto. Tá bom? Neste nosso trabalho, temos que ter uma devoção especial ao nosso anjo da guarda, porque cada criancinha tem os seus anjos que contemplam sem cessar a face do Pai. Nesta devoção, neste trabalho, temos uma devoção especial a São José, que salvou Maria Santíssima e Jesus das mãos de Herodes. Nesta devoção, temos uma devoção especial pelo mistério da encarnação, o mistério de Jesus vivendo em Maria. Nesta devoção, nós procuraremos sempre que possível, nos consagrar a ela na qualidade de escravos e renovar esta consagração. Mas tudo isso aí são coisas que a gente pode aprender e aperfeiçoar com o tempo. Mas o tempo se fez breve. Vamos encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignion de Montfort, Santa Geneviève Mola, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.